Então não, você não está atrasado, porque isso é completamente relativo ao que você está se comparando. E o problema é que você está se comparando demais, e principalmente se compara só com quem já está lá em cima. E pior, com vidas que nem existem de verdade. Porque psicologicamente falando, nós temos uma tendência de se comparar com alguém que a gente admira ou com coisas que a gente acha que a gente quer ter. E eu até poderia usar aquele argumento safado que todo mundo usa, de que a renda per capita de 90% da população brasileira é de R$3.000 por mês. Então, se você ganha mais que isso, já está no topo 10% do país. Mas isso não significa muita coisa. Esse tipo de perspectiva até serve para você ser mais grato, porque poderia sim estar em uma situação pior. Mas não anula o fato de que 90% da população vive com menos da metade do que seria o mínimo ideal. O ponto é que você não deveria estar nem se comparando a 1% dos mais ricos, nem aos 90% dos mais pobres. E para piorar, essas comparações acontecem principalmente por conta das redes sociais, onde você se compara com vidas que não existem. Porque a vida que as pessoas mostram na internet é muito mais interessante e incrível do que é na realidade. E hoje, depois de muito refletir e conviver com isso, tanto pelo meu lado criador quanto de consumidor, eu te digo que as pessoas só compartilham as suas vidas na internet por dois motivos. O primeiro é para compensar a falta de algo, buscando validação externa. Quando a sua vida pessoal é boa mesmo, você vive ela e não fica fazendo propaganda para todo mundo ver o quanto a sua vida é incrível. Mas que ninguém vê que a partir do momento que você para de gravar, volta a mesma vida frustrante em que não se sente feliz, que não tem afeto, que não tem propósito. Então o que te sobra é mentir para si mesmo e para os outros que tá tudo bem e que a sua vida é maravilhosa. E esse tipo de pessoa são os famosos dublês de rico, que gastam tudo o que ganham no mês para manter aquele padrão de vida que você acha incrível, mas que na sua grande maioria não tem R$1 guardado no banco, e se perderem o emprego, eles vão à falência da noite para o dia. Por isso que as pessoas, os casais mais felizes e as famílias mais unidas, vivem vidas privadas. Porque não existe benefício algum em ficar compartilhando sua vida com quem não participa dela e não importa para você. E já o segundo motivo pelo qual as pessoas compartilham a vida na internet é porque simplesmente a pessoa ganha dinheiro com isso, onde a vida delas é o entretenimento das outras. E nesse ponto faz todo sentido elas criarem uma vida animada, porque isso vende. Só que quem está do outro lado assistindo não enxerga que isso é como qualquer outro programa de televisão. Inclusive, eu como criador de conteúdo já tive muitos momentos de dúvida sobre o que eu compartilhava com vocês. Tanto que se você me segue no Instagram, sabe que eu não posto praticamente nada da minha vida pessoal. Porque para vocês, isso não vai fazer diferença nenhuma e muito menos para mim. No máximo, eu compartilho algum momento especial ou outro, porque talvez motive as pessoas a buscarem o mesmo para a vida delas, mas ainda assim raramente isso acontece. Então por isso, o meu conteúdo hoje é muito mais sobre compartilhar minha experiência do que mostrar as minhas experiências. Exatamente para você absorver o que eu aprendo da vida, para se motivar, evoluir e crescer na sua própria vida. E não a comparar sua vida com a minha, porque nós vivemos vidas com circunstâncias e momentos diferentes. Então foque não em se comparar, mas sim a se inspirar em pessoas que realmente sejam uma boa influência para você, que te fazem querer cuidar mais de si mesmo, a estudar, a aprender novas habilidades e que fazem você querer viver a sua vida e não a copiar a vida de alguém. E esse é o grande ponto, que você não pode se comparar com ninguém além de você mesmo. A única comparação que conta é se você está melhor do que você era ontem. E se você está onde deveria estar, baseado nas suas próprias capacidades. Se você está fazendo o quanto poderia fazer por si mesmo. Que inclusive já me leva ao segundo ponto desse vídeo, que talvez você esteja se sentindo atrasado porque simplesmente nem sabe o que quer da própria vida. Então se você não sabe quais são seus valores, não sabe o que quer da vida, com qual tipo de pessoa você quer casar, onde quer morar, o tipo de trabalho que você quer fazer, você vai se comparar a tudo e a todos o tempo todo, porque não tem um objetivo claro para sua vida. E isso te leva a trilhar um caminho que nem você gosta, mas que só está seguindo por conta das influências externas. Então pare e pensa se alguma vez você já refletiu sobre tudo isso, sobre o que você quer da sua vida. Por exemplo, se você quer casar e ter uma família, por que você está se comparando com pessoas que são nômades e viajam pelo mundo? Não faz sentido. Assim como não faz sentido você se comparar com multimilionários andando de jatinho, se o que você quer para sua vida é uma vida minimalista no seu sítio no interior. E descobrir isso é essencial porque você precisa saber pelo menos o mínimo, o que você gosta de fazer e o que não te agrada. Porque assim você vai conseguir planejar a sua própria vida e baseado nisso vai trabalhar para conectar todos os pontos até chegar onde você quer. Como eu sempre digo no meu próprio exemplo, eu trabalho para comprar meu sítio, para cuidar da minha família e para poder aproveitar melhor o meu tempo livre. Então, baseado nos meus valores, eu consigo criar uma rotina, consigo trabalhar e focar nos meus objetivos com muita clareza, porque eu sei aonde eu quero chegar.
Então você precisa primeiro aprender o que você valoriza, o que é importante de verdade para você, para saber como você vai guiar a sua vida a partir disso. Então, um outro motivo pelo qual você sente que está ficando para trás é exatamente por ficar gastando seu dinheiro para viver um estilo de vida que você não consegue bancar, comprando coisas que não precisa, gastando o que não pode. Então, isso te deixa cada vez mais falido, ao invés de melhorar a sua vida como você imaginava que faria. Mas para vencer isso, você precisa cuidar melhor do seu dinheiro. E para fazer isso, você pode começar a investir o seu dinheiro em dólar para proteger e multiplicar o seu patrimônio. Porque o real já se tornou a quinta moeda mais desvalorizada do mundo frente ao dólar, e só em 2024 ela já caiu mais de 15% na sua desvalorização. Então, além de gastar com bobagem, você ainda perde para a desvalorização do real. Outro motivo pelo qual você se sente atrasado é porque você não está aprendendo nada. Porque existe um equilíbrio entre consumo e criação. Então hoje você vive em um desequilíbrio, onde está mais focado em assistir a vida dos outros e comparar com a sua própria vida do que viver de fato e buscar suas próprias conquistas. Então, você já parou para pensar por que aquela pessoa que você está assistindo está vivendo aquilo e você não está? O que ela está fazendo de diferente para conseguir aquela vida? E a resposta é porque enquanto você está assistindo ela fazer, ela está fazendo. Então você precisa aprender a transformar a sua inveja em curiosidade. Então você procura maneiras de conseguir chegar naqueles resultados. E muitas vezes a gente pensa que é o fator sorte que faz a diferença, ou que aquela pessoa tinha alguma vantagem, ou encontrou a oportunidade certa. Porém, no final das contas, tudo se resume ao seu comportamento. Então, quando você, ao invés de ficar assistindo, começar a se mexer para focar na sua própria vida, você vai tentar até acertar. Porque a sorte e a oportunidade certa não vão te encontrar sentado no sofá de casa. Você pode não ter as mesmas oportunidades ou não ter o mesmo ponto de partida das outras pessoas. Mas você pode fazer muitas coisas para diminuir essa diferença. É a mesma coisa que investir dinheiro. Muita gente usa a desculpa de que não adianta investir R$100 por mês porque não é o suficiente. Porém, esquecem de levar em conta o fator tempo, porque você está se comparando com alguém que ganha, sei lá, digamos, R$1.000 por mês de dividendos dos seus investimentos, que em média precisa de R$100 mil investidos. E se você investir R$100, vai ganhar só R$1 por mês. Vai parecer muito pouco quando você compara com alguém que tem R$100 mil investidos. Porém, você precisa botar na cabeça que precisa começar primeiro para depois alcançar esses 100 mil em algum ponto do seu futuro. O grande problema é comparar a sua largada com a linha de chegada das outras pessoas. Por isso que quando você compara a sua vida, tendo começado a trabalhar há 1 ou 2 anos com alguém que trabalha há 20 anos, é óbvio que vai ser completamente diferente. O ponto mais importante a se considerar é sempre a linha do tempo pela qual você está baseando a sua comparação. É a mesma coisa que eu digo quando alguém chega para mim na academia querendo ficar do meu tamanho em 1 ano, que é impossível, porque eu já treino há 16 anos. E, nesse caso, não tem como você acelerar o tempo, pular etapas. Assim como nos investimentos, precisa de tempo para que os juros compostos façam efeito na sua vida. Mas, além disso, um outro ponto que é muito importante é que você só se compara e enxerga o lado positivo da vida das pessoas. Então, pode ser que hoje você se compare à vida de luxo de alguém, que já tem tudo resolvido, que ganhe bem e tudo mais, porém, não faz ideia do que aquela pessoa abriu mão de tempo com a família, de ver os filhos crescendo, do isolamento, do excesso de trabalho. Mas, como também, às vezes você pode se comparar com quem está sempre viajando e você pressupõe que essa pessoa está nadando no dinheiro, quando, na verdade, pode ser que ela simplesmente priorize as viagens e não gaste com todas as besteiras que você gasta, por exemplo. Então, quando você for comparar o lado positivo da vida de alguém, não dá para esquecer de comparar o lado negativo também, porque tudo na vida exige sacrifícios e você não pode ter tudo. Então, para conseguir certas coisas, precisa abrir mão de outras. E cabe a você analisar de uma forma mais realista o que você quer e o quanto isso vai exigir de sacrifício para ver se vale a pena para você. Então, você precisa parar de olhar só para o que a pessoa conquistou e começar a enxergar o que ela fez para chegar até ali, para ver se você está disposto a fazer o mesmo. E já o último ponto pelo qual você pode se sentir atrasado é porque você não presta atenção suficiente na sua própria vida. Porque quando foi a última vez que você parou para analisar o que tem feito da própria vida?
onde você tem gasto todo o seu tempo, o seu dinheiro, e se principalmente cada coisa dessas te faz feliz ou melhora a sua vida de alguma maneira. Porque a base do minimalismo que eu tanto falo aqui é exatamente isso, organizar sua vida para focar no que importa e te faz feliz de verdade. E refletindo isso, você vai perceber que muitas das coisas que você faz foram influenciadas na sua vida e não foram decisões racionais que você tomou. Mas depois que fez, continuou fazendo porque o hábito já tinha sido criado. Mas quando você começa a focar em si mesmo, em organizar sua vida e focar seu tempo e dinheiro só nas coisas que você realmente valoriza, vai encontrar um tremendo sentimento de satisfação. Porque quando você começa a receber e aproveitar os frutos do seu esforço, começa a perceber que todo aquele desafio de reorganizar sua vida vale o sacrifício. E também que vale a pena abrir mão das coisas dispensáveis para investir só no que realmente é essencial para você. E depois que você entra nesse caminho de guiar sua vida pelo que você realmente quer, você acaba completamente com a necessidade de se comparar aos outros. Porque você fica tão focado na única coisa que importa, que é a sua vida, que você não tem mais interesse em ver o que os outros têm feito. Porque simplesmente não importa e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E eu vou te falar, não tem nada melhor nessa vida do que essa sensação de liberdade de não estar nem aí pro que os outros estão fazendo da vida deles. Porque você está ocupado demais vivendo a sua própria vida. Todo dia com aquele sentimento de satisfação pessoal em buscar o seu propósito, em cuidar de si mesmo e de evoluir um pouquinho todo santo dia. E isso, por si só, já é toda a motivação que você precisa para continuar vivendo e conquistando tudo o que você quer, para construir a vida dos seus sonhos. Mas antes de ir embora, me conta aqui se você tem se sentido atrasado na vida e por qual desses motivos que eu citei você acha que é. Porque depois de descobrir isso, você vai conseguir focar em resolver a partir de agora.